Oi, gente, tudo bem? Oi, Oi, gente. gente. Eu falei que a gente ia ter novidade aqui, acabou o VM Quarentrainer e agora toda segunda a gente vai ter essas lives aqui, um bate-papo bem legal com os meninos, para a gente conversar sobre temas envolvendo aí o VM Centauro. Hoje, eu acho que, na verdade, vocês conhecem todos aqui, mas a gente vai se apresentar rapidamente. Eu sou o Bruno, analista de VM do CS, trabalho no time de conteúdo com os meninos, é a gente que produz aí as OMs, os manuais, OBM, tudo que vai de conteúdo aí para a loja somos nós que produzimos. Aí, meninos, se apresentem aí também para o pessoal. Oi, gente, tudo bem? Acho que todo mundo me conhece também. Eu sou o Cleiton, trabalho na área de conteúdo no CS. Oi, eu sou o Thiago. Alguns me conhecem pelas montagens de G5 e eu também trabalho no conteúdo, no Isso CS aí. também. É, isso aí, gente. Hoje, então, a gente já vai começar com um assunto bem legal, bem importante, que é a base aí de tudo, que é carreira e comportamento, especificamente voltados para o VM. A gente sabe que a nossa empresa ela tem diversos cargos, né, diversas áreas, mas como a gente é do VM, nada melhor do que falar sobre o que a gente conhece, né, que é o VM. Então, a gente começa falando aí de carreira e comportamento voltados para a nossa área. E aí a gente começa falando um pouquinho já de carreira, pensando nos cargos, tá? O primeiro cargo de VM que a gente tem é o assistente de VM, o AVM, ele pode ser tanto uma pessoa que já veio de dentro da Centauro, ou seja, que começou como ali assistente de autosserviço ou de vendas, e se interessou pelo VM e por isso passou a atuar nessa área, ou pessoas que são de mercado, né, atuar em outros varejos, como C&A, Riachuelo, Renner, e aí vieram para Centauro já com essa bagagem, já com esse conhecimento, e aí estão trabalhando com a gente nesse cargo. Esse cargo Isso, foi é legal. isso aí, né, meninas? É isso. Esse cargo especificamente, ele é uma aplicação e uma replicação de todos os conceitos, de todas as premissas, de todos os conhecimentos básicos aí do VM da Centauro nas lojas. Esse, vamos dizer, é o principal papel de uma VM numa loja. Mas ele tem outros papéis, né? Ele tem outras responsabilidades. Acredito que uma das coisas mais importantes que ele pode ter é repassar os detalhes, todas as coisas que não são vistas assim de forma genérica e geral para o líder de visual merchandise, do líder responsável pela regional da loja. Então, assim, é muito importante que, sim, vocês entendam, apropiem, adaptem todos os conceitos básicos, mas que também tenham esse olhar crítico de levar, bom, isso aqui não funciona tão bem para minha loja, porque aqui o público é um outro, aqui a forma de consumo é outra, e aí a gente precisa pensar numa outra forma de exposição que respeite as premissas, mas que também traga essa proximidade para o consumidor, para o cliente Acho final que aqui. uma forma legal de resumir o cargo do assistente é justamente isso, né? Ele tem que captar todas as informações que a gente envia para a loja e transformar aquilo de acordo com o seu cluster, né? Com o É seu isso aí. cliente. Assim, a gente tem umas premissas básicas que devem ser seguidas, seja numa campanha ou fora delas, através dos nossos manuais e OBMs. E ele tem que pegar aquilo tudo e transformar para uma linguagem que fale com o público da loja dele, né? Prática, né? Isso. Uma coisa de uma Isso. forma geral. E Isso fazendo a aí. interação também com o pessoal de loja, né? Com o supervisor, com o gerente, com os vendedores, até para mostrar o trabalho que ele faz com a loja toda em si. Isso, É, e até aí conquistando outros cargos, né? isso Quando a gente aí. está falando aí de hierarquia, a gente começa como um assistente, mas na medida que eu vou me destacando, na medida que eu vou aprendendo a parte de gestão, a parte de liderança, desenvolver pessoas, captar todas essas mensagens, ter um entendimento muito bom do VM, o próximo cargo que eu tenho é o de liderança, que é Exato. também essa ponte entre CS e loja, o que eu acho que é Exato. muito legal. E essa pessoa tem sim ali uma bagagem muito boa para entender tudo que está sendo passado, para conseguir coordenar e liderar toda a sua regional, porque às vezes tem pessoas que têm, sei lá, 7, 8, 10 lojas, então cada loja deve ter uma linguagem, cada loja tem um jeito. Então o líder, Uhum. além de ele ter uma bagagem muito boa de Sim. ver, ele precisa ter uma bagagem muito boa como de pessoas, de gerir Exato. pessoas, né? De Motivar e influenciar a desenvolver pessoa. isso. Isso aí mesmo. Eu acho que um dos papéis,
na verdade são 4, eu acho que são papéis fundamentais aí para o líder, são de orientação, motivação, influenciar pessoas e treinar. Então, assim, além de toda a bagagem que ele já teve ali, passando pelo cargo de assistente de VM na Centauro ou em outras empresas, agora ele tem que ocupar exatamente esse posto que o Cleiton falou. Ele tem que ser o responsável por filtrar as dúvidas, entender se ele consegue sanar ali naquele primeiro momento, se ele precisa repassar para uma outra área, para um analista, para o CS, para a área assistente. Normalmente, quando a gente está num cargo e a gente almeja um outro cargo, a gente precisa fazer tudo que a gente já faz e ainda fazer o que você quer fazer, né? O cargo que você quer ter. Então, é o que eu falei, a gente começa com um assistente, a gente tem todas aquelas funções, mas eu quero virar um líder. Então, eu preciso ter esse plus das funções de um líder. Aí eu tenho o líder, faz tudo isso que a gente acabou de falar, que se resume em ser essa ponte entre o CS e a loja, uma pessoa capacitada para gerir pessoas, desenvolver, entender tudo que é enviado. E aí, se essa pessoa, tenho certeza absoluta que todo mundo quer, se tornar um analista, ela precisa começar dali, ter pontos, veias que também vão para o lado do analítico, né? Que seria o nosso próximo cargo que a gente pode comentar. Exato, e aí a gente, na verdade, dentro aqui do Visual Merchandising da Centauro, e dentro da área de Visual Merchandising de forma geral, a gente tem as nomenclaturas iguais nas áreas de comunicação. Então, marketing trabalha assim, design trabalha assim, e Visual Merchandising também. A gente tem os cargos de analista júnior, pleno e sênior. E aí a diferença, né, não somente na questão da nomenclatura, é o grau de experiência, o grau de relevância, o grau de importância que essa pessoa tem aí no mercado, através do trabalho que ela adquiriu. Então, um júnior, como o próprio nome diz, é uma pessoa que ainda está nos primeiros passos ali dessa capacidade analítica, mas que já tem essa veia e que já tem traços muito latentes de que ele realmente quer ser essa pessoa com esse caráter de unir todo o conhecimento dele, mas também aplicar uma análise aí voltada para direto para as estratégias de exposição, para as estratégias voltadas para vendas, para números. Então, essa pessoa, ela vamos dizer assim, o primeiro cargo desses do analista, porque ela tem um pouco menos de experiência, um pouco menos de conhecimento, mas ela já está ali disposta a mostrar que ela quer trilhar esse caminho, que ela quer evoluir. Passando para o pleno, já é uma pessoa com uma bagagem maior do que a júnior, obviamente. Ela ainda não é sênior, justamente porque ela está nessa fase de transição. Ela acabou, né? Ela acabou ou já está avançando muito nessa questão da análise, das estratégias. As coisas já estão se tornando totalmente orgânicas e naturais para esse analista, para ele chegar nesse cargo do sênior. E aí o sênior, como o próprio nome diz, é a pessoa master, né? A pessoa que conhece, que entende, que sabe, que domina, que influencia as outras pessoas. Normalmente, talvez ele não tenha passado na nossa empresa, mas ele passou por todos esses cargos e todos esses cargos conseguiu transformar essa pessoa no que ela é hoje. Exato. Pronta para qualquer coisa do que se fala da área de VM, né? É uma somatória de habilidades, de funções, de conhecimento que torna a pessoa alcançar esse cargo que ela deseja. Aí é muito importante também a gente lembrar, né, que existe sim essa escada, essas escalas que a gente vai passando, mas que nada impede, né, de uma pessoa de repente sair de assistente, virar analista, ou sair de repente como líder e vir como analista pleno. Em carreira, quando a gente fala de encarreiramento, a gente fala de comportamento. Tudo vai do comportamento, do que você está buscando, do que você quer. Então, é o que eu falei. Uma dica que eu dou é sempre: eu tenho que fazer o meu melhor todos os dias, eu tenho que deixar muito claro aonde eu quero chegar, o porquê eu quero chegar e fazer por onde, né? É como a gente falou aqui. Então, você está no assistente, eu quero ser líder, o que eu preciso para ser líder? Eu sou líder, eu quero virar analista, o que eu preciso fazer para virar analista? Então, tudo isso é um conjunto de coisas, foi como te falou, habilidades, sofrimentos, histórias, é muita coisa que vai envolvendo você para ter toda essa carreira. E dentro da Centauro é possível, a gente sabe disso, a gente vê isso constantemente, muita gente sendo promovida, enfim. Então, as pessoas precisam deixar claro o que elas querem e correr atrás do que elas realmente querem para elas, né? É isso mesmo. Ter a visibilidade do que ela deseja, né? Ela precisa ser vista também. Importante,
né? É muito importante. E aí, pegando um gancho disso que o Clay falou, é legal a gente já vir, então, para essa parte de comportamento, isso independente aí do cargo, é legal que as pessoas que trabalham com VM tenham essas características, né? Então, assim, muito importante que exista foco no cliente, foco aí, consequentemente, em vendas, porque o foco no cliente é o que vai trazer esse resultado. Gente, então, retomando aí a parte da nossa live agora falando mais sobre comportamento, é muito importante entender, acho que duas coisas principais aí, que é foco no cliente e foco em vendas. Quando a gente pensa no cliente, né, a gente adapta os conceitos, a gente entende o cliente, analisa o cliente, Quando a gente percebe como pensa, não, a gente tem que pensar no cliente o tempo todo. O cliente é uma coisa que não pode sair Isso. da nossa cabeça, né? Exatamente. Automaticamente isso sai como resultado em vendas. Então, assim, é muito importante que a gente, adaptando esses conceitos, a gente meça, né? Então, por exemplo, fiz uma mudança aqui na loja essa semana. É importante que na próxima semana sente com o supervisor, sente com o gerente, entenda se essa movimentação foi benéfica ou não. Se foi benéfica, vamos mexer em uma outra coisa para entender o que é prioridade ali naquele momento, para a empresa, para a loja, para a regional. Você não precisa ficar limitado a funções só, né? Exato. Você não tem que ser um robô, você tem que ser uma pessoa pensante, você tem que transformar a sua loja, você tem que trazer tudo isso para que aconteça isso que o Bruno está falando. O nosso maior objetivo dentro da companhia, dentro da Centauro, é fazer vender mais, é sempre trazer venda, lucro, sucesso numa campanha. Então, isso E essa interação também, eu acho muito válida, ter essa interação com todo mundo da loja. Além dos clientes, também com o supervisor, com o gerente, buscar informação de dados, que aí você vai ter o embasamento certo do que o que você está fazendo realmente está funcionando. Isso é feito, exatamente. E aí a gente falou hoje sobre o cargo de liderança, mas esse espírito de liderança e essa atualização constante, ela tem que também ocorrer em todos os cargos. Então, uma pessoa, quando ela é, por exemplo, assistente de VM, AVM, ela já pode identificar uma pessoa ali na loja que pode servir como um backup na ausência dela numa montagem de loja ou de férias, e isso já é despertar o espírito de liderança, porque ela já está desenvolvendo, está ali motivando uma outra pessoa que hierarquicamente está abaixo dela, mas que tem essa vontade, que quer migrar para o VM. Então já é papel e já é responsabilidade dela. Então precisa também estar muito claro que, independente do cargo aí, a liderança é importante em toda a hierarquia. Exatamente. A pessoa ela tem que buscar muito essa atualização. A gente vive num mundo aí que muda a cada segundo. A gente tem muita informação, muito vídeo, muita imagem abarrotando a gente nas redes sociais, nas mídias. Então, essa pessoa ela tem que entender que, sim, ela tem que ver um desfile, e aquilo tem que fazer parte da vida dela, porque por mais que nós não lidemos diretamente com o mercado da moda, nós estamos inseridos no varejo e vendemos artigos de vestuário. Então, sim, estamos inseridos na moda. Então é importante, sim, ver um desfile. A gente vai vender a alta costura? Não vai. Mas como que a gente pode adaptar esses conceitos, né? Afinal de contas, o athleisure veio de um desfile, veio de uma passarela. E hoje é uma tendência mundial. Até para ter a sensibilidade também da diferença, né? Da diferença de público, da diferença de estilos. E a gente ter esse traquejo para poder trabalhar isso em nossa loja. Exato. E aí, já falando até disso que o Ti falou, uma outra coisa que é bem importante é a adaptação às mudanças, porque é isso que a gente falou aqui o tempo inteiro hoje. Se a gente tem ali uma premissa, como a gente adapta essa premissa, respeitando, né, a identidade, respeitando a imagem criada pela empresa, pela marca, mas também adaptando e mudando aquilo que é possível dentro da realidade da loja, né? A gente não vai tratar o mesmo cliente ali de um shopping X de alta renda para um de baixa renda, porque realmente não vai surtir o mesmo efeito. Eles compram de formas diferentes, pensam de formas diferentes, vivem de formas diferentes. Então é legal ter essa habilidade de saber se adaptar, saber mudar, aceitar essa mudança que ela ocorre assim hoje muito mais rápido que antigamente e vai continuar mudando, né? Então a pessoa tem que ter também essa aceitação muito fácil à mudança, assim, é uma característica bem importante. E aí o Clay essa falou... adaptação também, só puxando um gancho aqui com o que você falou, claro. É muito regional, né? O Brasil, ele tem muitas diferenças de festas. Isso é igual a gente tem o São João, tem a festa de Paritins. Então, cada regional ela tem um público-alvo. Ela tem uma coisa que vende, que não vende. É isso aí. Essa é a diversidade, exatamente.
E aí o Clay já tinha falado, mas é importante a gente falar, a paixão, né, o amor pelo que a gente faz é muito importante, porque isso reflete no nosso trabalho, reflete em vendas, reverte na satisfação do cliente. E se você amar ainda mais o esporte, é um plus, né? Porque a gente é uma empresa de esporte. Então é legal entender quais são os esportes que estão aí na moda, qual é a tendência esportiva, quem são os atletas mais importantes de cada esporte. Se você conseguir praticar um esporte aí, seja de forma gratuita ou pagando, é interessante porque você consegue, de repente, numa abordagem ali, convencer o cliente de que ele é o acessório específico, que é a roupa adequada para a prática do exercício, porque você faz aquilo, né? Faz parte da sua realidade. Então é muito importante também. Dá para você poder conversar com o cliente sobre, até para você pensar quando você está trabalhando alguma exposição, alguma coordenação ou produção, o que as pessoas usam, como elas se comportam. Né? Então, analisar e observar o comportamento das pessoas de uma forma geral é muito importante dentro da nossa função. Seja ela para trabalhar no dia a dia, seja ela para entender um consumidor. Então, quando a gente fala de comportamento, comportamento envolve muito a nossa profissão e de todos os caminhos que ela pode tomar. Né? Então, isso é muito importante. Esse é um assunto que dá para a gente conversar muito, falar muito, né? Mas a ideia aqui é a gente focar na carreira dentro da área de VM, né? O que você precisa conhecer sobre as funções que tem, quais são os caminhos. E aonde você quer chegar também, né? E aonde você quer chegar, com certeza. É isso aí. E aí, encerrando, né, tudo que a gente falou, acho que a gente não corre o risco de ser repetitivo, mas essa pessoa, né, essa pessoa que trabalha no VM, ela tem que ser muito proativa e disponibilidade em aprender sempre, porque é isso que a gente está falando. A gente está vivendo aí um novo cenário, a gente ouve muita coisa, a gente lê muita coisa sobre o que vai acontecer, sobre como o mercado vai se comportar, e é isso que a gente tem que fazer, né? A gente tem que ter essa disponibilidade de aprender e adaptar. A gente vai realmente entrar num novo mundo, a gente vai criar esse novo mundo. Então, esse profissional de VM, ele também tem que estar aberto a tudo que está acontecendo. Porque é isso, a gente trabalha numa empresa de esporte, a gente faz a exposição pensando no esporte, mas, de repente, uma coisa que a gente viu ali, naquele desfile, que a gente leu naquela matéria, que a gente identificou, de repente, no supermercado, a gente consegue trazer de uma outra forma adaptado para a realidade da nossa loja. Então, assim, é muito importante que a gente busque essa atualização, tem essa disponibilidade de aprender, porque para todo lugar que a gente olha, com certeza a gente tem uma oportunidade de trazer isso para dentro da nossa carreira, né? Então, seja um filme, seja um livro que a gente lê. Então, é legal que vocês acompanhem o que a gente posta lá, inclusive no Minuto VM, no Instagram, que tem várias recomendações para vocês, coisas diretamente ligadas ao VM, coisas nem tão diretamente ligadas ao VM, mas que ali, de alguma forma, indireta, vão estar ligadas sim, vão fazer sentido para a gente, e que vocês tenham realmente essa vontade de sempre agregar, de sempre aprender, de sempre compartilhar esses conhecimentos. Acho que é o fundamental aí para a gente encerrar a nossa live de hoje, né? A gente agradece, então, a participação de vocês, meninos, de hoje, e semana que vem a gente está aí de novo nesse mesmo horário, nesse mesmo canal aí para falar com vocês sobre um novo assunto, que é a história do VM. Então não percam. Cliquem lá no link que foi disponível no Instagram que vocês vão ter acesso a todos esses conteúdos. Tá bom? Obrigado, gente. Até semana que vem.